Olá, amigos telespectadores. Estamos de volta, depois de um pequeno intervalo comercial. E para você que está entrando agora, nos assistindo agora, né, pela internet, pela tvaraguaia.br, nós estamos hoje com um convidado especial, um grande amigo de longa data, médico ortopedista, especialista em coluna, Dr. Reginaldo Abdala Rosa. Ele está conosco aqui e nesse nosso programa nós vamos falar muito a respeito de problemas de coluna, né? Uma patologia, né, que está atingindo várias pessoas, não só aqui em Palmas, como Tocantins, no Brasil, mas praticamente no mundo inteiro, né? Então, só quem tem problema de coluna é que sabe o tanto de casos que tem por aqui, né? Então, hoje, estamos aqui de volta com o Dr. Reginaldo. Dr. Reginaldo, o senhor contou aí para nós no primeiro bloco, né, a sua trajetória na medicina, desde quando a formatura, né, quando formou na PUC em São Paulo, fez residência e até vir para Tocantins, né? Palmas foi para Araguaína, Araguaína retornou para Palmas. Então, doutor, conta para gente, porque o senhor já está aqui há algum tempo, um bom tempo já no Tocantins. Então, ninguém melhor para falar disso como o senhor. Conta para gente como é que está a evolução da medicina no nosso estado. Houve avanço nas cirurgias, principalmente de coluna? Sim. Voltando à minha formação, eu termino a ortopedia na PUC de Campinas, presto o título da sociedade, passo e vou a Ribeirão Preto. Lá eu entro na USP de Ribeirão e faço a especialização em cirurgia de coluna. Com o professor Dr. Elton Defino, que é uma sumidade que tem a nível mundial. E de lá, no finalzinho, eu ganho uma bolsa de estudo, fui para Zurique, volto para o Brasil, acabo indo para Itaituba e depois eu tô aqui, chego no Tocantins. A USP de Ribeirão é uma das características daquela época, eu estou formado já tem 24 anos, era muita cirurgia de escoliose. Aquelas crianças com deformidade, né, doutor? E eu termino lá e chego no Tocantins. Tinham, e ainda tem esses casos para serem feitos, porém, nós não tínhamos a condição de um pós-operatório imediato que conseguisse dar sustentação a essas crianças. Com isso, a gente já continuou transferindo essas crianças para Brasília, para outros lugares, Goiânia, que realizasse esse tipo de procedimento, e enquanto não se avançava a medicina. Graças a Deus, a medicina avançou muito com o trabalho de todos e a visão, e eu falo que a própria população começou a cobrar um pouco mais. Passou a ficar mais exigente, né, doutor? Sim, até mesmo porque existia necessidade de se investir na saúde. Porque você está aqui há mais tempo também do que eu, e antigamente era, o que eu tenho é isso, se não servir, Goiânia, vai com Deus. Verdade. Era assim. E com o passar do tempo, tanto a medicina pública quanto a privada desenvolveu muito, muito mesmo. Hoje nós temos condições, eu falo, não só por mim, como nós temos vários colegas bons de serviço no estado, entendeu? E que hoje não tem nenhuma cirurgia de coluna que não consiga ser feita aqui. Aqui em Palmas, Araguaína, né? Sim. Já tem um polo muito bom de saúde, avançado em saúde. Quando eu falo isso, eu falo em nome do estado, entendeu? Uhum. As cidades maiores que têm condição, elas resolvem o problema. Certo. Tem como resolver. Entendi. Bom, doutor, hoje, com os recursos em exames como ressonância magnética, né, tem contribuído de forma significativa, ainda mais para a precisão da cirurgia de coluna. Como o doutor explica essa mudança e essa evolução? Eu falo que não só na medicina, mas em tudo, está sempre ligado ao desenvolvimento da informática, da tecnologia de informação. Com isso, os exames passaram a ser mais fidedignos e aquela máxima que existia, né, em medicina, que dizia que grandes cirurgiões, grandes incisões, isso hoje é proporcionalmente inverso. Com a acurácia dos exames, com o passar do tempo, cada exame sendo mais preciso, te dando um problema numa fase bem inicial,
você tem como intervir naquela doença, a chance de cura é muito maior e, além disso, a gente desenvolve também a tecnologia cirúrgica. Hoje, lá em Araguaína, lá atrás, a gente trouxe uma cirurgia que a gente chama de minimamente invasiva, uma cirurgia que era aberta com 15 centímetros, nós passamos a trabalhar com um orifício de 5 centímetros e conseguia fazer a cirurgia com toda a tecnologia. Para isso a gente foi... É por vídeo, através Não, de vídeo? essa ainda não era o vídeo. Não. Nessa época, eu fui 2 vezes para os Estados Unidos e fazer curso, e a gente voltou, implantou esse tipo de cirurgia aqui, e com isso foi cada vez mais diminuindo o tamanho das incisões, diminuindo o tempo de internação, tempo de sangramento, tudo isso. E eu falo que cada vez que você domina uma técnica, você já está atrasado em outra. Porque a medicina, a evolução dela é muito rápida. E tem muitos pacientes que cobram, doutor, mas antigamente a gente ia no médico só, ele resolvia tudo. Hoje eu digo que não existe condição de um médico dominar todas as especialidades, todas as subespecialidades dentro da profissão, da sua profissão, que ele domine com êxito. Porque hoje em dia, por exemplo, dentro da ortopedia, você tem tumor, você tem coluna, você tem joelho, você tem quadril, você tem mão, você tem tudo quanto é coisa. Não existe, tem o trauma, todo mundo domina o trauma, mas o trauma é aquela que o paciente chega acidentado e você tenta refazer uma estrutura que está lesada. Então, todos têm essa capacidade. Agora, daí para frente, por exemplo, dentro da área da coluna, ou se me der para fazer um ombro, um joelho, uma coisa mais específica, aí já complica, a gente faz, mas não faz com resultado tão perfeito quanto faria os colegas que trabalham só com isso. Agora, a última coisa que nós trouxemos para cá foi a cirurgia endoscópica da coluna. A cirurgia endoscópica, hoje a gente faz com anestesia local, uma sedação, um corte de 1 centímetro, você entra, trata uma hérnia, você solta um nervo que está preso, você consegue resolver algumas coisas e no dia seguinte o paciente vai embora. No dia seguinte ele vai embora. Nós já temos colegas, eu fui o pioneiro a sair e fazer curso, logo na sequência já foram outros, a gente nós conseguimos levar outros colegas para fazer. Eu não sou daquele que sozinho, não, eu acho que quanto mais gente, melhor. Quanto mais a gente discutir com pessoas que fazem, mais a população ganha. E tem que diversificar, tem que colocar isso em todos os lugares. Uma das próximas etapas é tentar levar essa modalidade de cirurgia para dentro do SUS. Por que não? Eu sempre cobro, eu sempre pergunto, né, aos profissionais que vêm aqui ao programa, né, se o SUS, né, por exemplo, no primeiro programa nosso, nós entrevistamos aqui o senhor Domingos Quirino, que é diretor, né, administrativo da Infinity Home Care. E eu perguntei para ele, né, a internação domiciliar, também assim, os usuários do SUS também podem utilizar? Eu sempre pergunto, né? Porque eu acho importante, eu acho que até é uma economia o que o Estado teria nessa questão, né? Há pouco tempo, para aqueles que não sabem, eu estou presidente do Sindicato dos Médicos e por isso eu me afastei, tem 2 anos que eu estou afastado do HGP, onde eu sou lotado, mas na época que eu estava lá já tinha o serviço de home care. Já tinha, né? Já. Esses pacientes, a desinternação hospitalar melhora a qualidade de vida, porque ele vai estar ao lado da família, dentro de casa. Melhora a qualidade da família também, porque aquelas acompanhante com cadeira de macarrão, fiozinho lá no HGP, é péssimo. Terrível. E você dá uma dignidade para esses pacientes. Então o Estado já tinha isso há 2 anos atrás. Em relação à cirurgia endoscópica, na ocasião, não é uma crítica, mas é uma constatação. O SUS, ele tem muitas regras a serem cumpridas. Por exemplo, na ocasião eu consegui 10 cirurgias endoscópicas para a gente divulgar dentro do SUS. E a única coisa que quem estava dando esse material, ele pediu
que fosse acertado o instrumentador, porque o material é muito delicado e precisa de uma pessoa específica para mexer com esse material. Ele falou, eu vou doar 10 cirurgias para o SUS. Precisa só acertar o instrumentador. O SUS, o hospital não tinha da onde tirar o dinheiro para pagar o instrumentador, muito menos eu iria cobrar do paciente, porque ia falar que estava cobrando do SUS. Então, essas cirurgias nós acabamos perdendo essas 10 cirurgias para serem feitas. Mas assim, o SUS também, quando eu falo SUS, a referência que eu tenho aonde eu estou é no HGP, ali a gente já consegue fazer medicina de primeiro mundo. Tem muita coisa que é feita aqui dentro do HGP e que não é feita em outros lugares. Em outros hospitais, né? Sim, a qualidade dos médicos que estão ali dentro do HGP é fora do comum. Porque você conseguir fazer uma medicina de excelência, muitas vezes com limitação de material, limitação técnica, porque o material que você tem não atinge, mas o resultado que a gente tem é fantástico. Nós temos muitos heróis ali dentro. Não, e quem ganha com isso é a população, Sim. Né, doutor Reginaldo? Uma população sofrida, né, muitas vezes. Eu acho o seguinte, existe uma máxima, para quem é da medicina, quem estiver ouvindo isso e for mais antigo vai entender, que as pessoas achavam o seguinte, olha, porque veio para o norte, é porque não prestou para ficar no sul. Não, eu vim para cá, gente, eu vim para cá por opção, entendeu? Mas isso existia. Quando eu cheguei aqui, todo mundo achava que vai operar a coluna, ele ganhava alta e uma cadeira de rodas. Porque todo mundo que operava, eles achavam que ia para a cadeira de rodas. Então, a gente teve que fazer um trabalho para mudar esse conceito, e esse trabalho só é feito com resultados, e isso leva tempo. Isso a gente não tinha como... Na época nossa, não tinha nem TikTok para você lançar isso, então o resultado nosso era a propaganda. Tanto é que perguntaram, qual que é a sua logomarca? Eu falei, a melhor logomarca de um médico é o nome dele. É o resultado que ele traz ao longo do tempo. É isso que consolida a profissão do médico e o resultado do médico. É o que ele produz. E uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar, nós estamos médicos, mas o médico é Deus. É Ele que põe a mão em cima da gente que nos guia para poder dar o nosso melhor para quem nos procura. Que é uma das coisas que eu estive até comentando, as pessoas têm que entender e respeitar, todos respeitam, mas a forma com que eu vejo isso, por exemplo, eu sou cirurgião, o paciente que ele chega para ser operado por mim, ele tem que ter uma gratidão imensa da minha parte para com ele. Porque ele colocou o que ele tem de melhor, o que ele tem de mais precioso, é a vida dele, ele coloca e confia a nós. Então, nós temos que retribuir essa confiança. Eu falo que a grande maioria dos meus pacientes são todos amigos. Amigo pessoal, de encontrar e ver aonde vem, faz festa. E todo mundo fala, Reginaldo, você gosta de conversar muito. Eu falei, já tirei tanto paciente da mesa de cirurgia com conversa. Bom demais. Mas é isso aí. Bom, meus amigos telespectadores, estamos aqui com Saúde é Tudo. E hoje o nosso convidado é o doutor Reginaldo Abdala Rosa, né? Médico ortopedista e especialista em coluna. E vocês que chegaram agora, tá? Nos aguardem só um pouquinho, nós vamos para um breve intervalo comercial, mas voltamos em instantes.